Nós vamos avançar na nossa caminhada no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar, irmãos, a ver as pequenas cartas, né, que foram escritas lá para as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos começar com a carta à igreja de Éfeso. E estou colocando como subtítulo: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu vou usar nessa primeira leitura essa versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, e durante o sermão, se Deus assim nos permitir, estaremos usando a NVI, caso seja necessário. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso, ou de Éfeso. Lembre-se de onde caiu. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, nós vimos no sermão anterior algumas características de Jesus. A princípio, logo assim que a gente estava introduzindo esse livro, vimos que João recebeu uma ordem de escrever tudo aquilo que ele tinha, que ele estava presenciando, ou tudo aquilo que estava sendo revelado a ele. E no versículo 1 do capítulo 1, ele tinha que enviar esses escritos a 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nos capítulos 2 e 3, nós vemos cartas sendo direcionadas diretamente para essas igrejas. Embora alguns pensem que essas igrejas retratam as diferentes igrejas que surgiram em períodos da história, o consenso é de que essas cartas ou essas igrejas representam todas as igrejas, em todas as épocas. Então, eu acho que eu não vou errar em dizer que a nossa igreja tem um pouquinho da igreja de Éfeso, tem um pouquinho da igreja de Esmirna, tem um pouquinho da igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia.
Espero que naquilo que é ruim tenha muito menos. Mas, infelizmente, são características que a gente encontra na maioria das igrejas. Infelizmente, irmãos. Uma ideia principal que a gente pode encontrar aí nesse texto é a seguinte: o Cristo soberano se relaciona com a sua igreja, chamando-a ao arrependimento quando necessário e garantindo a recompensa pela fidelidade. Essa é uma ideia que possivelmente seja uma ideia central, uma ideia que vai sobressair quando nós lemos a respeito dessa carta, ou lemos esse texto direcionado a essa carta. Tem algumas características muito interessantes que vão sendo repetidas ao longo das 7 cartas. Começa com o elogio, aliás, começa com uma apresentação, melhor dizendo. Quem está escrevendo? Uma apresentação, vem um elogio logo em seguida, depois uma advertência, em seguida a chamada ao arrependimento e termina com uma promessa. Apresentação, elogio, advertência, chamada ao arrependimento e termina com uma promessa. Logicamente, tem algumas diferenças. Nem todas essas características são encontradas em todas as cartas. Por exemplo, as igrejas de Sardes e de Laodiceia não recebem nenhum elogio. Misericórdia, né? Já pensou uma igreja não receber nenhum elogio de Jesus? Já 2 igrejas de Esmirna e de Filadélfia não recebem nenhuma condenação. Que nós nos pareçamos mais com as igrejas de Esmirna e Filadélfia do que com as igrejas de Sardes e de Laodiceia. Essa cidade onde estava inserida essa igreja, a cidade de Éfeso, era possivelmente a maior cidade da Ásia Menor, uma região chamada Anatólia. Hoje é a atual Turquia. Você pode fazer um tour depois de julho, quando eu for em Israel, nas férias de janeiro, eu vou para a Turquia, tá, gente? Aí eu vou visitar cada uma dessas igrejas. Mas se você quiser visitar as ruínas de Éfeso, você pode ir lá. Mas para visitar as ruínas de Éfeso, você vai precisar de pelo menos 3 dias. Não é fácil. Era uma cidade grande. Alguns entendem que ela chegava a ter 500 mil habitantes, irmãos. Passa para mim mais uma tela, por favor. Lembra desse mapa? Você deve estar identificando cá no cantinho lá, Éfeso, ok? Éfeso ficava a mais ou menos 5 quilômetros do mar. Mas ela tinha um rio que era navegável, chamado Caístro, e esse rio permitia que grandes embarcações chegassem até o porto de Éfeso. Ao mesmo tempo, 3 grandes estradas chegavam a Éfeso vindo lá do Oriente. Chegavam até Éfeso. Então, Éfeso era um grande centro comercial, havia muita movimentação em Éfeso, mas, embora fosse uma cidade muito rica, era uma cidade altamente pervertida. Alguém chegou a chamar Éfeso de luz da Ásia. Luz da Ásia. Mas Éfeso não era fácil. Na cidade de Éfeso, irmãos, tinha uma construção que foi considerada uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Diana para os romanos e Ártemis para os gregos. É a mesma deusa, só que os gregos chamavam de Ártemis e os romanos chamavam de Diana. Era uma cidade, era um templo fabuloso.
acho que 124 metros de comprimento, 71 de largura, uma base de concreto violento, e ali era construído lá e ali foi construído aquele grande templo, que hoje em dia não tem mais nada. Aquele templo, irmãos, havia o culto, e naquele templo existiam prostitutas cultuais. Fazia parte da adoração deles, né, a prática da libertinagem, a prática sexual para a prostituição, como sendo um ritual de culto, né? Possivelmente o crente ali, o membro daquela igreja, faltava muito não, né? Outra coisa estranha que acontecia era que nas dependências do templo existia um certo abrigo para ladrões, para corruptos, para pessoas que lesavam as outras das diversas formas. Então, eles se sentiam abrigados ali naquele templo. Então, era uma cidade muito ruim, não é? Teve um filósofo chamado Heráclito. Eu só lembro de uma frase de Heráclito que aprendi há não sei quantos anos atrás. Heráclito disse uma frase muito interessante: uma pessoa não pode tomar um banho no mesmo rio 2 vezes. Uma pessoa não pode tomar um banho no mesmo rio 2 vezes. Porque quando ela voltar, não será mais a mesma pessoa, nem será mais o mesmo rio. Interessante essa dialética de Heráclito, né? Então, Heráclito era um filósofo, era possivelmente o personagem mais ilustre de Éfeso. Só que não tem registro de Heráclito sorrindo. Na verdade, eles consideravam Heráclito um chorão. Ele não sorria. Aí perguntaram para ele: filósofo, por que você nunca sorri? Está sempre com esse aspecto tristonho. Por que você nunca dá uma gargalhada, nunca sorri? E ele disse: como é que eu posso sorrir tendo a minha cidade tomada por tanta imundície, tanta impiedade, tanta injustiça, tanta imoralidade? Eu não tenho motivos para sorrir. Nos meses de maio, em Éfeso, existiam grandes jogos que competiam com as Olimpíadas lá de Atenas. Havia um anfiteatro em Éfeso para 24 mil pessoas. Então, não era uma cidade qualquer. Mas, apesar de tanta pujança, de tanta riqueza, de tanto movimento, era uma cidade altamente imoral, pervertida. E é nesse contexto que ali existia uma igreja. Nesse contexto. Quantas vezes aqueles membros da igreja foram tentados a tirar os olhos de Cristo, a tirar os olhos da fé, para olhar para os Jogos Olímpicos, olhar para a perversão que havia na cidade, olhar para os atrativos que havia na cidade. Mas a gente vai perceber que, apesar disso tudo, eles perseveravam na fé. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, depois um tempo pastoreada por Timóteo, e depois, então, pastoreada pelo próprio João, que está escrevendo esse livro. João não morreu na ilha de Pátimos. Quando Domiciano saiu do poder no ano 96, depois de Cristo, João, então, saiu do exílio e voltou para a igreja de Éfeso. Conforme os irmãos devem se lembrar, Éfeso era o centro, embora o centro, a capital da Ásia Menor era Pérgamo, mas Éfeso era a maior cidade. Em Éfeso morava o governador da Ásia Menor, e possivelmente Éfeso foi a mãe dessas outras 6 igrejas aqui mencionadas. Então, Éfeso tinha uma função ali importante e central.
Irmãos, então tenham em mente isso, o nível de moralidade dessa população era notoriamente baixo. As pessoas eram libertinas, supersticiosas, eram vis, eram violentas, assim eram as pessoas de Éfeso. Só que aqui, nesse texto, Deus não está chamando a atenção da cidade. Deus não está chamando a atenção daquelas pessoas. Deus está chamando a atenção da sua igreja. O juízo de Deus sobre a igreja. Então, em primeiro lugar, irmãos, Cristo está no meio da sua igreja e cuida dos seus pastores. Olhe comigo mais uma vez, o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Nós já vimos que anjo da igreja aqui se referem aos pastores das igrejas, ok? Aos pastores da igreja. E continua dizendo: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. O que são as 7 estrelas? Volta lá comigo no capítulo 1, versículo 20. Nós já vimos o que são as 7 igrejas. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quando Jesus está dizendo, eu tenho esses homens, essas 7 estrelas na minha mão, eu conservo, na sua Bíblia possivelmente está assim, eu conservo, eu guardo esses homens nas minhas mãos. Ele está falando, irmãos, aqui, eu entendo que está falando dos pastores das igrejas. Irmão, preste atenção. Aquela carta, ou essas cartas, eram entregues aos pastores, e os pastores, então, liam para as igrejas. Eles são os porta-vozes, ou eram, e são atualmente também, os porta-vozes daquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Por isso que uma igreja saudável começa com um púlpito saudável. Entende isso? Os pastores das igrejas são aqueles que são responsáveis de anunciar a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor deseja que a igreja saiba. São os pastores, os verdadeiros pastores, irmãos. Que é muito importante dizer isso. Porque nem todo que se diz pastor é pastor. Conforme falei hoje de manhã, nem todo pastor é crente. Nem todo crente é crente. Nem todo diácono é crente. É verdade isso. Infelizmente temos muitos falsos pastores por aí. Pessoas se dizendo pastores e não são, porque não anunciam a palavra do Senhor. E Jesus está dizendo, olha, eu tenho vocês na minha mão direita. Eu estou aqui, olha, eu conservo vocês. Ou, conforme algumas expressões, eu guardo vocês. Em 2024, a Organização Visão Mundial fez uma pesquisa nos Estados Unidos e eles descobriram que 56% dos líderes religiosos sofrem de depressão. 61% já sentiram solitários e isolados. 1 de cada 3 pastores correm o risco de esgotamento. Jesus está dizendo, olha, eu conheço vocês, eu os tenho na minha mão direita, eu conservo vocês, eu guardo vocês. Irmãos, isso aqui é uma palavra de bênção, de segurança para aqueles responsáveis por conduzirem o rebanho de Deus na igreja local. É isso que ele está dizendo aqui. E ele também continua nesse versículo dizendo, e eu ando e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que são os candelabros ou candeeiros? São as 7
igrejas. Você está aprendendo a interpretar Apocalipse. São as 7 igrejas. Jesus está dizendo, eu ando no meio da igreja. Eu estou entre vocês. Eu estou com vocês. Eu conheço vocês. Jesus está no meio da sua igreja. Não há, meu querido irmão, ninguém que possa ver o Cristo da glória fora de uma igreja. E como é difícil hoje em dia membros da igreja entenderem a importância de estar numa igreja, de pertencer a uma igreja, de se envolver com uma igreja. E eu estou falando igreja local. Irmãos, essas 7 igrejas da Ásia, elas existiram de fato? Sim ou não? Sim! Eram igrejas reais, com pessoas reais. Essa é a importância da igreja local. Nós estamos errando muito como igreja, eu falo igreja geral, em termos geral, por falta de uma eclesiologia saudável, por falta de uma compreensão bíblica do que é ser igreja, da importância da igreja e do funcionamento de uma igreja. Vou investir aqui um bom tempo nessa área de eclesiologia, quando a gente encerrar os estudos que estão fazendo domingo de manhã. Um bom tempo pensando sobre o que é realmente ser igreja. Jesus está no meio da igreja. Jesus trata o seu povo através da igreja. É no meio da igreja que você cresce. Lógico, eu estou falando para crente, não estou falando para membro de igreja. Tem membro da igreja que não é crente. E se Jesus voltasse hoje, Jesus ia falar para ele assim, apartai-vos, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês, mas eu sou membro lá, pastor. Pastor Jesus, pastor amado. Eu sou membro da igreja. Não, eu não te conheço. Porque você não é crente ainda. Você não está crescendo. Você não está se desenvolvendo na fé. A igreja está crescendo e você continua do mesmo jeito que estava. Então você precisa crer em Cristo, de fato. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus não é lugar para duvidosos. Não é lugar para incrédulos. Então, meu querido, se você é membro da igreja e ainda não se converteu, esse apelo é para você. Se converta. Entregue a vida para Jesus. Creia em Jesus como seu Salvador. Receba-o como Senhor. Aí você vai experimentar o que é a vida da igreja. Viver igreja é algo emocionante. Não é, irmãos? A igreja é bela, é maravilhosa, porque é a igreja de Cristo. E quantos não desfrutam dessa realidade? Em segundo lugar, Cristo conhece e se alegra com as virtudes da igreja. Olhe comigo, então, mais uma vez, os versículos 2 e 3 de Apocalipse, capítulo 2. O texto fala assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O versículo 2 começa com a seguinte expressão: eu conheço. Interessante que em todas as cartas, Jesus vai
vai repetir essa expressão. Eu conheço. Jesus conhece a sua igreja. Jesus examina a sua igreja. O juízo começa a partir da igreja. Lembra que uma das características que nós vimos de Jesus no capítulo 1 é que ele tem olhos como chama de fogo? Olhos penetrantes que sondam os corações. Jesus conhece você, meu querido irmão. Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece cada membro da igreja. Ele sabe aquilo que está no seu coração agora. Ele sabe aquilo que você está pensando. De repente, alguns falando, o pastor não vai acabar de falar, eu quero ir para casa. De repente, você está pensando, chega de ouvir isso. Eu quero ver televisão, eu quero mexer no celular, eu quero fazer qualquer outra coisa, menos estar aqui. Jesus sabe aquilo que você está fazendo, está pensando agora. Jesus conhece a sua igreja, ele está no meio da igreja, ele anda entre nós, ele conhece, ele nos examina profundamente. E aqui Jesus, ao fazer isso, ele vai apresentar algumas virtudes. Interessante que ele conhece, ele dá uma advertência, que a gente vai ver, isso se repete em todas as cartas, mas depois ele chama ao arrependimento. Ele conhece, examina, adverte e dá a oportunidade para o arrependimento. A oportunidade da graça, a mão da graça sempre está estendida para aqueles que ouvem as advertências, as exortações do nosso Cristo. O que ele viu? Que virtudes que Cristo viu nessa igreja? Vamos ver algumas delas aí. Pode passar mais uma, por favor. Em primeiro lugar, na primeira parte do versículo 2, nós encontramos o trabalho intenso. Conheça as tuas obras, o teu labor. Irmãos, era uma igreja, uma situação difícil, complicada, uma cultura corrompida, mas Jesus conhece o labor da igreja. Sabe o que é labor? Trabalho. Mas é um trabalho qualquer? Eu faço quando der. Quando der, eu vou lá. Se eu tiver um tempinho, num domingo à tarde, num sábado à tarde, se der, eu faço. Irmãos, a preguiça não pode fazer parte da sua vida. Principalmente no reino. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que suava. Se deixava gastar pelo reino. Jesus conhece o esforço, o intenso trabalho. Eles se afadigavam pelo trabalho do reino. Nós somos uma geração que se poupa. Vou voltar a falar. Nós somos uma geração que se poupa. Se poupa demasiadamente. Já compararam a igreja com um jogo de futebol. Às vezes fica centenas, milhares de pessoas olhando e um grupo de malucos correndo um atrás do outro, lá atrás de uma bola, lá na frente, e o pessoal só na plateia. Alguns estão correndo, buscando, fazendo, enquanto tem uma galera. Eu quero me poupar. Pastor, você não conhece a minha vida. Eu trabalho, pastor, igual que o pastor também não trabalha, né? Pastor não trabalha, pastor só fica... Eu já ouvi isso de professor, professor não trabalha.
Você entende o que estou querendo dizer, meu irmão? Aquela igreja, embora vivesse num contexto difícil, eles se deixavam afadigar. Outra coisa, perseveravam na obra. Conforme dizia o falecido pastor Jair Garcia de Cerqueira, que me batizou, nas igrejas tem muita iniciativa e pouca acabativa. A gente começa muita coisa, mas não continua. Já perceberam isso? Começa tanta coisa e não continua. Eles perseveravam. Eles não se desviavam da sua lealdade. Eles não se desviavam dos seus propósitos. Eles não se desviavam da sua prática de fé. Eles não se desviavam da sua piedade. Eles não se desviavam. Perseveravam até o fim. Mas também, em terceiro lugar, era uma igreja que apresentava discernimento, irmãos. O texto vai dizer que eles identificaram os falsos apóstolos. Eles colocavam esses homens à prova. Você sabe quantos apóstolos nós temos no Brasil atualmente? 12 mil. 12 mil apóstolos. Bom, se o critério para ser apóstolo é ter visto Cristo ressuscitado, esses homens são velhos pra caramba. Eu vou repetir aqui possivelmente uma frase dita pelo pastor Augusto Nicodemos Lopes, acho que foi ele que disse. Ele falou assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Porque na realidade todos os apóstolos verdadeiros já estão mortos. Era aqueles 11, depois Matias, Paulo, acabou. Algumas expressões se referem a Barnabé, mas num outro sentido, não no mesmo sentido dos apóstolos originais. Ele era um missionário, um enviado. Acabou. Não tem mais apóstolo, meu irmão. E muitos se arroubam, né? Se impondo, eu sou apóstolo, se autodeclaram. Aí vem um outro apóstolo que declara que ele é apóstolo. Meu Deus do céu, aí se perdeu o rumo da nossa caminhada. E eles estavam inserindo. O texto chama de homens maus. Homens maus. Meu querido, nem todo mundo que abre a Bíblia está falando de Deus, está fazendo a vontade de Deus, é um verdadeiro pregador da palavra, um verdadeiro apóstolo, mesmo que se diga apóstolo. Entende? Então não ponha à prova. Não acredite, mas a gente está falando da Bíblia. Não, para com isso, meu. Não seja inocente. O diabo, para enganar Eva, usou a própria palavra de Deus. Entende? Muitos usam a própria palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Está lá na Bíblia, mas não é isso que o texto quer nos dizer, não é essa a vontade do Senhor. E, em último lugar, eles tinham perseverança na fé. Eles não abandonaram a fé. Tinha risco de morrer, perder os bens, perder os direitos da sociedade, mas eles não abandonavam a fé. Você tem essa capacidade de ir até o fim? Olha, eu posso perder meu emprego, mas a minha fé eu não abandono. Eu posso perder meus bens, eu posso perder meus direitos, eu posso até perder a vida, mas eu não abandono a minha fé. Você tem esse tipo de postura. Irmãos, por cerca de 40 anos, desde quando foi fundada essa igreja, ela permaneceu fiel à palavra do Senhor. Ela atravessou diversas dificuldades, perseguições, mas os membros se mantiveram firmes. E aí eu reforço aquela ideia. Lá fora, as coisas podem estar completamente distorçadas, perdidas, até outras igrejas. Mas aqui não. Nós precisamos permanecer firmes. Mas, pastor, essa igreja está muito chata. Essa igreja não tem muitos jovens. Essa igreja não tem atividades legais para o povo. É mesmo? Vai ver como é que está essa juventude, meu irmão. Vou ver como é que está a fé desse povo, meu irmão.
Em terceiro lugar, irmãos, a igreja sofre quando há perda do amor a Jesus, mas sempre é tempo de voltar. Olhe comigo os versículos 4 e 5, lá do Apocalipse capítulo 2. No entanto, se parasse aqui, não é? Se parasse aqui desses elogios, mas agora vem a advertência. Isso é igreja, uma igreja é isso, irmão. Na igreja tem coisas muito boas, mas tem coisas ruins também. Igreja, e sabe por quê que isso acontece? Por dois motivos. Em primeiro lugar, para não haver essas coisas ruins, Deus teria que intervir e impedir as ações humanas. Impedir seu livre-arbítrio. Impedir a sua liberdade de agir. Entende? Aí se tudo seria certinho, mas Deus não faz isso. Outra coisa é que nós estamos nesse processo de santificação. Estamos nesse trabalho contínuo. Então você vai ver coisas muito boas na igreja, vai ver coisas ruins, e a gente prossegue. O negócio é permanecer firme. Eu vejo coisas boas no irmão e vejo coisas ruins também. Isso faz parte de quem nós somos e da luta que nós temos diante do Senhor. Vamos ler os versículos 4 e 5. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava quando, irmãos? Lá no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Meu irmão, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim para a Igreja Batista em Nova Suíça. E é muito bom falar isso, ouvir isso do Senhor, já que estamos fazendo 20 anos. Se você está errando, se arrependa. Senão eu vou acabar com essa igreja. É isso. Ela vai parar de existir. Bom, eu vou já adiantar algumas coisas que eu ia falar mais para frente. Possivelmente, é acabar mesmo. Irmãos, a cidade de Éfeso não existe mais. E também a igreja que estava lá. Acabou. Não tem mais a cidade de Éfeso. Esmirna até tem lá alguma coisa, mas a igreja mesmo você não encontra. Alguns entendem que quando Jesus diz que vai tirar o candelabro do lugar dele, quer dizer o seguinte: vai deixar de ter luz, de brilhar. Vai deixar de ser significativa a vida da igreja no meio da sociedade. Ela não vai mais cumprir o propósito para que foi criada. Isso é pior do que a morte. Igreja que existe, mas sem propósito. Igreja que perdeu a função. Igreja que perdeu o ideal divino. Igreja que perdeu as orientações de Deus para a vida dela. Que não anda mais conforme aquilo que Deus deseja. Temos visto isso. Quantas igrejas estão adotando, estão vivenciando esse tipo de coisa? A acusação que Deus faz aqui, que Jesus faz, é que em algum momento da história, ela passou a amar a Jesus, mas com um amor sem compromisso. Sabe amor sem compromisso? Isso é possível, mas como se fosse possível. Eu amo, mas eu não quero ter muito compromisso com Cristo. É uma espiritualidade sem entusiasmo. Aquele primeiro amor que gerou aquelas tantas virtudes que nós vimos ali, ela simplesmente não existe mais. Alguns entendem que durante 40 anos aquela igreja permaneceu firme, só que veio uma nova geração. E essa nova geração de cristãos, a segunda ou terceira geração, não tinha mais o mesmo amor, o mesmo vigor. Quem é mais velhinho
vai lembrar que eu estou falando. Acabava o culto às vezes meio-dia. Dava 3, 4 horas da tarde. Pegava uma corneta ou um sonzinho, corneta, aquele alto-falante grande, né? Ia para onde? Para a praça fazer culto. Aí saía de lá, ia direto para a igreja, para a união de treinamento. Vocês estão lembrando disso? Os mais novos não vão lembrar, os mais velhos lembram. Aí depois emendava o culto, saía de lá 9 horas da noite. Uma alegria, um fervor, uma felicidade, uma disposição. Mas parece que o tempo foi passando e aquele fervor, aquele ânimo, aquela alegria, aquela disposição, aquele compromisso foi se perdendo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como que precisamos voltar? O Senhor então conclama a igreja que se lembre de onde ela caiu, em que momento, qual a condição, qual a circunstância que levou a igreja a um afastamento dos propósitos divinos. Então se arrependam, igreja, mude a sua mente, mude a sua forma de pensar, mude. Isso é o verdadeiro arrependimento. Porque se isso não acontecer, aí a consequência será trágica. A igreja vai acabar. Irmãos, essa mesma advertência para a igreja de Éfeso serve para a nossa igreja. E eu quero falar nossa igreja aqui, igreja local, nesse lugar. Uma igreja cessa de ser igreja quando ela não mais serve a seu mestre com genuíno amor e dedicação. Aí ela cessa de ser igreja. Quarto lugar, irmãos. Versículo 6. A graça de Cristo garante que a igreja apresente alguma virtude, apesar do abandono do primeiro amor. Eu acho isso muito interessante. O quadro da igreja não é o melhor, não. Estavam firmes, agora perderam o primeiro amor, mas ainda apresenta virtudes, pela graça de Cristo. Olha o versículo 6 comigo, o que a palavra diz. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Cristo odeia. Irmãos, aquilo que Cristo odeia, nós devemos odiar. Entende isso? Cristo odeia a prática dos nicolaítas e essa igreja então estava odiando também essa prática. A igreja resistiu às seduções da seita dos nicolaítas. Uma mesma situação que a igreja de Pérgamo viveu, mas não resistiu também. Que seita é essa? Que prática dos nicolaítas é essa? Alguns entendem que esses nicolaítas eram o nome de um grupo que estava desvirtuando a igreja de práticas morais, não é? Levando a igreja a admitir algumas práticas erradas. Outros entendem que esses nicolaítas são seguidores de um camarada chamado Nicolau. Lá em Atos capítulo 6, quando foram aqueles diáconos, né, foram consagrados, existia um diácono chamado Nicolau. E pessoas estudiosos acham que esse Nicolau abandonou a fé e ele resolveu levar um monte de gente com ele e começou, usando a sua própria credencial, a entrar nas igrejas e pegar coisas erradas. A proposta de Nicolau é o seguinte: olha, eu tenho para vocês uma versão melhor do cristianismo. Eu quero trazer para vocês uma versão melhor do cristianismo. E ele apresentava essa versão melhor do cristianismo, irmãos, baseado numa teologia que ele mesmo inventou, na lei de Moisés, na graça e no próprio corpo.
Esse Nicolau dizia dessa forma. Ele estava querendo levar a igreja, então, a adotar algumas práticas dos efésios. Por exemplo, comer carnes sacrificadas a ídolos e também ter aquelas práticas prostituídas, né? Aquelas práticas cultuais lá que envolvia a prostituição. Pensa bem, não, eu tenho um cristianismo melhor para você, tá? Não precisa ser tanto assim, não. Vocês estão longe da realidade. A cultura é outra. E como a cultura é outra, nós precisamos nos adequar à cultura. Então, aquilo que os efésios fazem, você como membro da igreja, mesmo sendo seguidor de Cristo, você também pode fazer. Irmãos, estou entendendo, irmãos, onde eu quero chegar aqui? Esse não é o apelo que a gente ouve muito atualmente? Ah, mas é uma questão cultural, pastor. Irmãos, nem tudo que é cultural vem de Deus. Aliás, tem muitos conceitos demoníacos dentro das próprias culturas. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque a sociedade está fazendo que eu e você devemos fazer. Estão entendendo, irmãos, onde eu quero chegar com isso? Cuidado com a cultura, com esse discurso, é cultural. Festa junina é cultural, então vamos lá. Para. É mesmo? Vai lá. Aí você leva seu filho e daqui a pouco ele vai ter dificuldade de vir para a igreja. Se guardar puro para o casamento, isso é cultural. Agora a gente não precisa mais, para com isso. Isso é bíblico e a Bíblia antecede. E ela se sobrepõe à cultura. Ela tem mais autoridade do que a cultura precisa ter. Beber, cair na farra, ter noitadas. Eu ouvi uma vez E esse pensamento nicolaíta está no nosso meio, tá, gente? Está no nosso meio. Eu ouvi uma vez uma crente, membro da mesma igreja aqui, dizendo: eu não vou impedir que meus filhos façam algumas coisas. Aí, quando eles tiverem idade maior, eles que vão escolher. Então, se eles quiserem beber, se eles quiserem ir para boate, se eles quiserem ir para festa, se eles quiserem fazer isso, eles podem fazer à vontade. Isso é coisa de crente? Isso é coisa de pai e mãe crente? Eu espero que você entenda que não. Espero mesmo. Isso é mentalidade nicolaíta. Todo mundo faz, a cultura faz, então eu também faço. Nós precisamos ter cuidado com isso. E esses irmãos, apesar, irmãos, de não terem mais o mesmo ardor, o mesmo fervor, eles conseguiram resistir a essa sedução dos nicolaítas. Em quinto e último lugar, o texto termina com uma bênção. A bênção da igreja vitoriosa. Olhe comigo o versículo 7, eu gostaria que você lesse comigo esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, o versículo começa então com o chamado à obediência. E isso, o próprio Jesus usava essa expressão, e isso também vai ser repetido em cada uma das 7 igrejas da Ásia. Daquelas cartas das 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção. Obedeça. Não seja desobediente. Siga a instrução do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a igreja pode não estar ouvindo a instrução do Espírito. E aqui, obviamente, é o Espírito Santo. Essa instrução deve ser recebida por corações dispostos a colocar em prática. Uma igreja tem muito a perder quando não ouve as instruções do Espírito de Deus
através da palavra de Deus. Tem muito a perder. Essa bênção que está sendo apresentada aqui é a bênção da vida. Em todas essas 7 cartas, a promessa é de vida. Você vai ver isso. É vida, vida eterna com Deus. O texto está garantido, Deus está garantido aqui, um retorno ao paraíso. Um retorno à comunhão plena com Deus, irmãos. E a figura que está sendo resgatada lá de Gênesis capítulo 2 é a árvore da vida. Se você se lembra bem do texto, quem comia da árvore da vida vivia para sempre. E essa árvore da vida vai aparecer de novo lá no final de Apocalipse, dizendo o seguinte, olha, nós os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus, vai ter acesso à árvore da vida, vai poder comer o fruto dessa árvore e viver para sempre no paraíso de Deus. Vale a pena ser obediente à voz do Senhor. Uma década depois de João ter escrito o Apocalipse, um camarada chamado Inácio, se não me engano é Inácio de Antioquia, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso, na qual ele enaltece os cristãos locais por sua perseverança e sua resistência aos enganos. Parece que eles ouviram aquilo que o Espírito quis dizer àquela igreja. Irmãos, nós estamos numa guerra. Cristo venceu a guerra, mas essa guerra ainda não acabou. Não só os mártires, mas cada crente está pessoalmente engajado nessa guerra contra Satanás e seus correligionários. Essa palavra descreve, então, uma vida abençoada que os crentes terão com Cristo no novo céu e na nova terra. O paraíso de Deus aguarda a igreja que perseverar até o fim. Amém? Quero encerrar somente com 2 aplicações. E a primeira aplicação, irmãos, é a seguinte: o que podemos tirar para nós como lição prática? Em primeiro lugar, a igreja precisa estar atenta para as invasões de falsos apóstolos, pastores e mestres. A palavra dá o discernimento necessário para que eles sejam devidamente rechaçados. A igreja precisa rechaçar esses homens que querem penetrar no meio da igreja e causar um estrago. Mas também, em segundo lugar, Deus te convida para o arrependimento. Que tal você ter uma comunhão constante e eterna com o Senhor? A oportunidade do arrependimento é oferecida para a igreja, mas também deve ser abraçada individualmente, irmão. Ou seja, por mim e por você. Se reconheça longe de Jesus e se arrependa dos seus pecados, para que você possa comer da árvore da vida e viver eternamente na presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, entendemos a Tua palavra. O Teu Santo Espírito fez com que nós compreendêssemos aquilo que Tu querias nos dizer nessa noite. Dá-nos um ouvido atento. Dá-nos um coração obediente, ó Pai. Se está faltando fervor, entusiasmo na vida cristã de alguém aqui nessa noite, que Tu venhas renovar esse coração.
venhas restaurar esse amor, que essa pessoa possa lembrar de onde caiu e voltar às práticas das primeiras obras. Ó Deus, não permita que essa igreja erre no compromisso contigo. Não permita que essa igreja se afaste dos teus propósitos, ó Pai. Que enquanto estivermos aqui nessa terra, que sejamos como luzeiros no mundo em trevas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.